o Grêmio pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. É missão difícil, é a noite de Copa, então vem saber todos os detalhes dessa partida comigo. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. A partida de hoje vai acontecer às 7 horas da noite no Maracanã. Vai ter transmissão da ESPN e Disney Plus. E a nossa live de pós-jogo, vou deixar previamente combinado com vocês pra depois da partida, mas eu não vou prometer nada porque hoje eu não tô me sentindo muito bem. Tanto que por isso eu não fui pro jogo. Se eu não estiver bem até a hora da nossa live de pós-jogo, não lançar o link, vocês já sabem que é por isso. E aí a gente deixa pra quarta-feira. Mas fica previamente combinado assim, espero que vocês compreendam. Mas se der tudo certinho, o nosso encontro fica marcado pra ali umas 9h15, que é mais ou menos a hora que vai terminar esse jogo. Mas antes a gente entra pra essa partida na desvantagem, afinal perdemos o jogo de ida por 2-1. Ou seja, o Fluminense, se quiser passar direto, precisa fazer o 2-0 ou fazer 1-0 e levar essa disputa para pênaltis. Enfim, outros placares são também possíveis. Mas, para ser muito sincera para vocês, assim, pelo que eu vi da partida de ida, eu achei que, apesar da derrota, o Fluminense jogou melhor do que o Grêmio. Se a gente for falar só sobre bola no pé, o Fluminense jogar como jogou o último jogo. Tirando ali, é claro, pra mim, o azar ali de duas falhas, a gente tem condições de ganhar essa partida. O que vai definir, na minha opinião, é a postura que os jogadores vão entrar em campo para esse jogo. E eu sei que uma galera considera que a gente já deveria ter abandonado as Copas e tá focando 100% no brasileiro por conta da nossa situação no campeonato, e eu entendo essas pessoas porque, de fato, a situação do Fluminense do brasileiro não é fácil. A gente não basta só sair da zona do rebaixamento, a gente vai ter que brigar até o final do campeonato para não correr o risco de voltar para lá. Mas ao mesmo tempo é loucura, mas eu acredito que sim, o Vida Libertadores, ainda que ele não seja obrigação, como eu já falei aqui algumas vezes, ele é possível, no caso eu digo esse ano, né, mas eu considero que ele é possível porque o nosso lado da nossa chave, ele é um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo do que se a gente tivesse caído do outro lado, onde você tem muito mais confrontos com brasileiros e outros times pesados na competição. A gente pegou um lado em que, tirando os brasileiros, o River Plate é o mais forte. E tricolores têm boas lembranças com o River Plate. Então você imaginar um caminho até a semifinal ou um caminho até a final, assim, não é inimaginável. Mesmo diante dessa situação, ainda mais agora que não tem a Copa do Brasil para dividir como uma certa prioridade. Então, assim, né, eu espero que a gente não ouça, por exemplo, igual aconteceu na eliminação da Copa do Brasil, que depois a gente escuta, males que vem pra bem, assim, cara, não sei, assim, às vezes é coisa de coração de torcedor, de você acreditar que ainda que nas chances mais adversas é possível. E eu acredito, então acho que se tá dentro de condições, a gente já vai ter que disputar esse jogo. Eu espero que a galera coloque garra dentro de campo e, enfim, traga essa vitória pra gente. Afinal, hoje é vencer ou vencer. E traga essa vitória dentro do que a gente precisa, de fato, no placar. Mas então vamos falar sobre as prováveis escalações. Mas a gente entra pra esse jogo com alguns desfalques. O Ignacio, que foi desfalque no jogo de ida, porque estava cumprindo suspensão de quando ainda jogava no Sporting Cristal, também vai ficar de fora desse jogo porque sofreu uma lesão de menisco. Inclusive, o caso do Ignacio, ele é um caso que pega não só esse jogo, mas também uma sequência. Fiz um vídeo falando sobre isso ontem à noite, se vocês quiserem vou deixar no card para depois vocês poderem assistir, entrando ali nos detalhes da situação dele, quanto tempo a gente pode perder o jogador. Mas além dele, Cano e Marcelo também não devem ser relacionados para essa partida. Eu tô gravando esse vídeo, são 4 e 9. Até o momento, o Fluminense não lançou a lista de relacionados, mas segundo o Melão, da Rádio Melão, muito conhecido da torcida tricolor, eles vão ficar de fora dessa lista de relacionados. E quem deve voltar para esse jogo é o Marquinhos. A informação foi dada ontem à noite pela Central Fluminense. Eles basicamente cravaram que o Marquinhos vai ser relacionado para essa partida. E outro que tem chance de voltar é o Martinelli. Voltando, eu acredito que nenhum dos dois seria titular, mas pela postura que o Mano tem feito com os jogadores que precisam ficar algum jogo fora. Normalmente ele não volta já colocando o jogador como titular. Mas são duas opções que a gente volta a ter para esse jogo. E aí, para essa provável escalação, mais uma vez, a gente não teve a relação do vazada, né, escalação
mais utilizada no último treino, só que teve uma informação, uma pista para esse jogo, de que o Guga deve ser titular na lateral esquerda, substituindo o esquerdinha, que sentiu bastante pressão, não só depois da falha que ele comete na partida contra o Grêmio, até então, para mim, ele estava jogando muito bem, como também demonstrou isso no jogo contra o Corinthians. O Mano tirou ele de campo, depois de ver que ele não estava conseguindo ficar ali. Acho uma pena, porque eu acho ele muito seguro e me preocupa muito o fato do Guga. Jura, mas por que não pode ser o Alexander? O Alexander foi vendido, já foi anunciado pela Oli, já tá lá. Mas eu confesso que essa ideia aí de colocar o Guga, isso me assusta, assim. Acho que não vai muito bem. A sorte é que a gente tem pra esse jogo, diferente do jogo de ida, o Kevin Serna de volta, e eu acho que ele dá mais consistência ali do que o Keno. E o Kevin Serna, inclusive, deve ser titular para esse jogo. Mas então vamos falar logo de provável escalação. Mas devem estar em campo para essa partida, então, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva e Thiago Santos. Guga na lateral esquerda. O meio-campo, André, Nonato e Ganso. E no ataque, John Arias, Kevin Serna e Cauã Elias. Pra mim, assim, tirando o Guga, nas outras posições eu acho que são ok diante das opções que a gente tem. Geralmente, quem você colocaria no lugar do Guga? Sei lá, cara, eu acho que até o Martinelli eu tentaria. Bota o Felipe Andrade, não sei, mas eu não... Ai, gente. O Guga, ele já tá com dificuldade do lado dele, né? E eu acho que os piores momentos que a gente teve do Guga no Fluminense foi justamente quando ele fazia a lateral esquerda. Então, assim, essa eu acho que é uma dor de cabeça que a gente vai ter durante a partida. Espero que não, né? Tomara que ele nos surpreenda. Mas, assim, olhando para a escalação, é o que mais me desanima e o que talvez eu tentaria algo diferente, porque, por exemplo, mesmo o Martinelli mal, e mesmo ele não estando acostumado a fazer essa função, talvez eu ainda confiaria mais nele do que no Guga para fazer o lado invertido, sabe? O Serna, apesar de não ter entrado muito bem no último jogo, para mim seria ele ou o Isaac. Eu não consigo ver muito o Keno depois das últimas partidas, essas duas últimas pelo menos, ele fazendo algo melhor, tá? Não consigo imaginar ele entrando como titular e fazendo algo melhor. Mas enfim, né? Essa é a provável escalação, então vamos falar um pouquinho do nosso adversário também. Do lado do Grêmio, eles estão com uma expectativa de que o Renato Gaúcho vai entrar com uma escalação inédita para esse jogo. Essa informação o Lessa passou, alguém informou o Lessa sobre isso, e eu até levei para o Giro do Almoço do Jornada. Vou compartilhar aqui com vocês então qual seria essa escalação. Mas a expectativa é de que eles façam algo novo, porque o Renato Gaúcho tem até entrado com 3 zagueiros, mas ele não tinha um centroavante à disposição quando entrava nesses jogos. Mas agora que ele tem essa opção à disposição, a dúvida tá só em quem seria esse terceiro zagueiro e quem vai sair lá da frente. Mas a provável escalação que foi passada para o Lessa tem Marquezinho no gol, Jeromel, Gemerson e Kahneman na linha de defesa, João Pedro, Dodi, Vila Sati, Reinaldo, Cristaldo, Soteldo e Bright White. E o árbitro para essa partida será o Andrés Matonte, do Uruguai. Bem, o que eu espero para essa partida é que quem entrar em campo entre com garra e com a força necessária para poder trazer essa classificação. Esse ano tá sendo muito difícil e eu acho que a gente precisa muito disso, acho que a gente merece muito isso. Até para esse time ganhar uma equipe, uma moral maior para poder dar sequência. Eu tava conversando isso com um amigo tricolor que eu vi já nesse sábado, me mandou mensagem, falou assim, cara, gente, a classificação é bem importante porque vai dar uma moral pro time e, sem sombra de dúvidas, acho que não ser eliminado agora talvez pese um pouquinho mais nessa sequência. Então, enfim, né? Só vamos. Mas se Deus quiser, a gente se reencontra 9h15 na nossa live de pós-jogo e, se Deus quiser, comemorando essa classificação. Tamo junto, um beijo no coração de vocês, saudações tricolores.